Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe a sua vida poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse foi o dia que o Senhor fez. Se alegra, glorifica, regozija nele aí, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha só. O que nós precisamos observar em relação à palavra de Deus? O que eu preciso entender sobre a palavra de Deus? Olha só. Então, vamos ler hoje aqui em 2 Reis 5, versículo 10 em diante, tá? Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com e voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram ele, os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então a gente sabe, já entendeu a história. O que está acontecendo aqui? O Naamã, né, um chefe da guarda lá da Síria, tinha lepra. E uma menininha, ela foi trabalhar na casa do Naamã, né, a escrava lá. E quando ela chega lá, ela fala: Ó, se meu senhor tivesse lá, e aí começa a história. Eles começam a mandar carta de um rei para o outro rei, e aí o rei pensa até que alguma piada ou procurando briga, né? E aí o profeta entra na história, fala: Não, deixa ele vir que ele vai saber que tem profeta em Israel. E aí ele chega na casa do profeta profeta Eliseu. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Muitas vezes existe um milagre, existe uma bênção na nossa vida. E a palavra fala em Mateus 7,7: Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Irmãos, a gente precisa pedir para receber, a gente precisa bater para a porta abrir, e a gente precisa ir buscar para receber. Então, Naamã, olha só como que é a situação. Naamã foi, e esse versículo está lá em Mateus, não tinha nem essa parte ainda, né? Naamã foi até o lugar que tinha a bênção, que tinha o milagre. Ele chegou até lá, mas quando ele bateu, a porta se abriu. Quando ele foi receber, ele colocou com coisas. Meu irmão, presta atenção. O que que ele falou pro, que o Eliseu falou para ele, ó, desce e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Foi uma palavra, uma direção que o profeta recebeu de Deus ali naquela ocasião. E ele já ficou indignado com aquilo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Muitas vezes nós queremos o milagre, queremos a bênção de Deus, a provisão de Deus, só que queremos do nosso jeito, pelo nosso caminho.
Ô, meu irmão, ele falou assim, ó, vai lá, Naamã, porque muito se indignou e foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente sairá. Meu irmão, ele já colocou assim, não, ele, olha, vamos entender algumas coisas aqui. O caminho que ele percorreu para chegar até Eliseu não foi um caminho curto, foi um caminho longo. Então, no caminho, ele, naquela coisa toda, ele falou assim, meu, eu vou chegar lá, ele vai fazer assim, ele vai fazer de tal jeito, ele vai colocar a mão, vai invocar o Deus dele e vai me sarar. Ele projetou como seria aquilo. Aí o Eliseu pega, o profeta Eliseu pega e dá uma direção diferente da que ele estava esperando. Meu irmão, confia naquilo que Deus está falando contigo em nome de Jesus. Confia na palavra de Deus, a palavra é de Deus. Confia na palavra de Deus que é fiel para te suprir, para abençoar os teus caminhos. Confia na palavra de Deus. Eu preciso confiar na palavra de Deus diante do que está acontecendo. Você precisa confiar na palavra de Deus. Aí ele projetou algo. Muitas vezes eu e você projetamos as coisas como elas devem acontecer na nossa vida. Meu irmão, você pode projetar uma casa, bolar, fazer tudo, o desenho da sua casa, o cômodo, você pode projetar tudo isso. Mas tem uma base que eu e você precisamos seguir. Tem um caminho, uma forma de fazer, senão a casa cai, por mais linda que seja. Tem estrutura que são formadas. Segue a estrutura de Jesus, segue o caminho que ele tem. Ô, meu irmão, ele quer te abençoar, ele quer me abençoar, mas muitas vezes eu coloco Deus numa caixinha e falo, Deus, faz um milagre aí nesse quadradinho. Não, Deus quer abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento. E olha só, ainda bem que ele estava cercado de gente que tinha visão espiritual. Ele falou assim, olha, ele ficou indignado, né? E ainda falou assim, ó, eu não podia mergulhar nos rios lá da minha cidade, são rios muito melhores, mais limpos, enfim, falou um monte de coisa aqui. Às vezes, eu e você não estamos enxergando o milagre. Se toda a água fosse água, ele falava de lá mesmo, ó, manda uma carta para ele, fala para ele mergulhar no rio aí da cidade dele. Não, ele foi até lá, ele precisava obedecer à direção que vem de Deus. Meu irmão, eu não estou falando que você vai mergulhar em água suja, vai se envolver em coisa que não. Não, eu estou dizendo para você o que? Seguir a palavra de Deus, a orientação que Deus está te dando. Siga a orientação do Senhor Jesus nessa questão. Ainda bem, meus irmãos, que ele tinha gente do lado dele que tinha visão. E eram subordinados, não eram pessoas acima dele, para dizer que era uma ordem. Por quê? Porque entraria como uma ordem. O subordinado fala alguma coisa, entra como? Entra como conselho, entra como uma dica, não é verdade? Aí ele falou assim, meu senhor, se ele te pedisse, ó, então chegaram-se a eles, seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais. Aí ele falou, é verdade, né? Aí ele baixou um pouco ali, né? E mergulhou. Ainda bem, meu irmão, segunda parte da palavra. Obedeça, siga a direção da palavra, siga a orientação da palavra, não desperdice o seu esforço, o seu sacrifício. Como? Ele andou muito tempo para chegar naquele lugar, não foi? Aí quando chegou lá, ele quase que joga tudo fora. Mas aí Deus foi tão bom com ele que ele tinha gente do lado dele que estava enxergando o mundo espiritual. Falou assim, mas se ele te pedisse uma coisa difícil, você não fazia? Quanto mais uma coisa dessa. Então desceu, então, dizendo-te, lava-te, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que Deus está falando contigo hoje.
Obedece a palavra. Obedece a direção de Deus. Ah, mas eu vou fazer aqui mesmo. Ah, mas não, faz igual Deus está te mandando fazer. Obedece aí que o milagre está na porta, no nome de Jesus. Não desperdiça o seu esforço, não. Não desperdiça o seu sacrifício, não. Não desperdiça, não. Fica no que Deus tem para você. Em nome de Jesus, ouve o conselho do homem de Deus, da palavra de Deus. Ouve o conselho do Espírito Santo de Deus que está bradando aí no seu coração agora. Eu não estou te vendo, mas o meu Deus está te vendo. E eu tenho certeza nessa hora que a palavra está sendo confirmada aí em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Tira nessa hora, Deus, toda interferência maligna desse milagre na vida dessa pessoa, na vida de quem está comigo aqui ouvindo a palavra. Jesus, papai, o Senhor deu a orientação, pai. A orientação da sua palavra é clara e objetiva no que ela tem para fazer. Jesus, abre o entendimento desta pessoa nessa hora. Papai querido, abre a mente no nome de Jesus e unge com o teu poder e a tua graça. Senhor, através da tua palavra, nós alcançamos, Deus, salvação. Através da tua palavra, os nossos olhos são abertos. Através da sua palavra, nós temos luz para caminhar e sabemos na onde pisar, porque a tua palavra é luz. Papai, segundo a direção da tua palavra, abençoa, Pai, a cada um que está comigo. Senhor, que eles possam seguir a orientação da palavra e não desperdiçar o esforço, o sacrifício, aquilo que estão fazendo, em nome de Jesus, papai. Unge com o teu poder e a tua graça. Unge com a tua unção e a tua misericórdia no nome de Jesus. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça nesta hora. Em nome de Jesus. Opera com a tua unção, Senhor, e o teu poder. Manifesta da tua graça e da tua misericórdia sobre cada um. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Deus te guardando e cobrindo a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.